Palavras de vida eterna? É esse aqui mesmo? É esse aqui que a gente vai usar? Esse aqui é da... Vamos usar. Uma Qual página. É vinha de luz. Será que... pega esse mesmo? Você quer que eu use vinha de luz da normal? Não, deixa esse aqui mesmo. Eu gosto de vinha de luz, é só por isso. Bom dia a todos, sejam bem-vindos. Mais um dia de trabalho, e trabalho que a gente faz com muita alegria, compartilha com todos. Que bom a gente ver tantos corações amigos aqui, isso é bom porque acolhe a gente. Então todos sejam bem-vindos e que todos nós possamos vibrar, né, naquele mesmo padrão de alegria, de agradecimento a Deus por essa oportunidade de trabalho, por essa oportunidade de nós nos reunirmos aqui em torno de um tema tão bonito, né, que toca tanto os nossos corações. Então, nesse momento, nós vamos fazer a nossa página, vou usar o seu livro, tá? E para que nós, olha, que lindo. Tinha que ser, né? Abrir ao acaso, não foi combinado não, a gente já sabe, né? Palavras de vida eterna, ditado por Emmanuel a Francisco Cândido Xavier, capítulo 79. Pacifiquemos. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Jesus, Mateus, capítulo 5, versículo 9. Não adianta estender a guerra nervosa. A contradita esperar-te-á em cada canto, porque a paz é fundamental da lei, é fundamento da lei de Deus. Observa as catástrofes que vão passando. Vezes sem conta, o homem faz-se o lobo do próprio homem, destruindo o campo terrestre. Mas Deus, em silêncio, determina que a erva cubra de novo o solo, colocando a flor na erva e formando a fruta no corpo da própria flor. Vulcões arruinam extensas regiões, mas Deus restaura as paisagens dilaceradas. Maremotos varrem cidades, mas Deus indica-lhes outro lugar e ressurgem mais belas. Terremotos trazem calamidades aqui e ali, mas Deus reajusta a fisionomia do globo. Moléstias estranhas devastam populações inteiras, mas Deus inspira a cabeça de cientistas abnegados e liquida as epidemias. Tempestades, de quando em quando, sacodem largas faixas da terra, mas Deus, pelas forças da natureza, faz o reequilíbrio de tudo. Não te entregues ao pessimismo em circunstância alguma. Tudo pode ser agora diante de ti aflição e convulsão. Contudo, tranquiliza a vida em torno quando puderes, quanto puderes, porque a paz chegará pelas mãos de Deus. E é assim que, nesse momento, fechamos nossos olhos, abrimos nossos corações, elevando o nosso pensamento ao nosso Mestre Jesus, agradecendo a Ele, que veio à Terra, não precisou de substitutos, porque Ele mesmo deveria vir para exemplificar o amor, para nos ensinar ou nos relembrar as leis do nosso Pai, leis que estão em nossa consciência, despertando em nós a certeza da centelha divina que está em cada um de nós. Brilhe a vossa luz, disse o Mestre, e que ela possa brilhar com pensamentos bons, sentimentos de igual modo, para que dessa forma nos reconheçamos e lembremos que somos filhos de Deus, todos nós, e assim possamos ver em cada irmão que conosco vem caminhando nessa romagem terrestre, cada um, nosso irmão, nosso companheiro, que nos auxilia nessa caminhada na direção dele, na direção de Jesus, que é o caminho, que é a nossa verdade e é a vida, e que possamos buscar junto com ele
escalando a montanha das dificuldades, buscar junto com Ele, nos confraternizar conosco mesmo, com os nossos irmãos. Senhor Jesus, a sua bênção para todos os nossos irmãos em humanidade, a sua bênção para todos que aqui se encontram nos dois planos da vida, e que todos nós possamos, Senhor, afinar a trombeta dos nossos sentimentos, como nos ensina Emmanuel, pelo seu diapasão de amor. A sua bênção pacifica-nos, Senhor, sim, e apacenta os nossos corações. Que assim possa ser, graças a Deus. Eu vou ficar sem óculos para poder acompanhar a leitura aqui. E estou vendo as pessoas um pouco fora de foco, mas não tem problema não. A gente vai lá. E nosso tema de hoje, as bem-aventuranças, o Sermão do Monte, nós vamos compartilhar com você um estudo que nós fizemos em equipe, e foi muito bom, porque cada um vem dar o seu colorido, né? E isso também, com isso também nós aprendemos. Então, vamos conversar um pouco sobre o Sermão do Monte. Já me ensinaram a mexer aqui. E aí a gente já traz, né, essa gravura em que Jesus já está lá a nos ensinar então. Então, diz que o Sermão do Monte, na verdade, é um longo discurso em que Jesus profere lições de conduta moral e ética, ditando os princípios que norteiam e orientam a autêntica vida cristã. Quer dizer, essa vida cristã, na verdade, a gente lembra, né, dessa questão da verdade. Conhecereis a verdade vos libertará. Então, essa verdade que é nós, que somos nós mesmos, quer dizer, a gente buscar em nós nos conhecer, porque aí nós vamos conhecer a verdade de nós mesmos, a verdade que nos leva a essa libertação. Estes discursos podem ser considerados um resumo dos ensinamentos de Jesus, que nos levam a essa transformação para o bem. Então, está muito alto. Então, esse o objetivo desse sermão, dessas bem-aventuranças, não é? É fazer a nossa transformação para o bem. Isso que a gente vai buscar sempre, quando a gente lê e relê. Moisés recebeu os 10 mandamentos, mas Jesus não veio para destruir a lei, e nós sabemos disso, está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 1, não vim destruir a lei, nem tampouco os profetas. Quer dizer, ele veio instaurar, veio estabelecer a moral evangélico-cristã, que há de renovar o mundo. E não adianta, a renovação do mundo tem que começar obrigatoriamente dentro de nós mesmos. E nos aproximar uns dos outros e nos tornar, lembrando, né, que nós estamos junto com os nossos irmãos, né? E nós aí vamos lembrar disso. Como foram esses primeiros dias de apostolado? O que foi que aconteceu? A gente sabe que Jesus veio à Terra e ele teve que lidar com obsediados, com obsessores, né? E ele lidou com isso, mas sempre o quê? Com muita tranquilidade e em silêncio. A gente sabe que nós, com a nossa pequenez, com a nossa dificuldade, às vezes, de compreensão e de amizade, qualquer questão, qualquer problema, a gente faz uma barulhada danada, não é? E Jesus já nos exemplificou assim, o silêncio. Então, é o silêncio da oração,
não é, pedindo ao Pai para ajudar na orientação em relação à nossa própria família, a família que está lá em casa, não é? Essa família aqui da nossa casa espírita, as outras famílias, na profissão. Então a gente fica pensando, não é? Como foi? Será que foi fácil? A gente sabe que não foi fácil. Então aí a gente vai começar, né, falando sobre isso. Difundidas, está em Boa Nova, irmão X. Difundidas as primeiras claridades da Boa Nova, todos os enfermos e derrotados da sorte, habitantes de Corazim, Magdala, Betsaida, Dalmanuta e outras aldeias importantes do lago, enchiam as ruas de Cafarnaum em turbas ansiosas. Aí a gente imagina, né? Então a gente já viu até a estrelinha ali, olha, do local onde se passavam, porque essa aqui é a Palestina nos tempos de Jesus. Os discípulos eram os mais visados, imagina, pela multidão, por motivo do permanente contato em que viviam com o seu mestre. Então, eles eram muito procurados, todo mundo queria conversar com eles, né, a ajuda deles, porque eles estavam sempre com Jesus. Infelizes desejavam explicações sobre o Evangelho do Reino, de modo a trabalharem com mais acerto na observância dos ensinamentos do Cristo. Levi, o coletor da cidade, disse aos infortunados: o novo reino congregará todos os corações sinceros e de boa vontade que desejem irmanar-se como filhos de Deus. Mas que podeis fazer na situação em que vos encontrais? Os interpelados entreolharam-se cabisbaixos, humilhados. O grupo de pobres e infortunados reconheceram as suas penosas deficiências e esse grupo se retirou em desalento. No entanto, o mestre pregaria no monte àquela tarde e, quem sabe, ministraria os ensinamentos de que necessitavam. Jesus na casa de Levi. Decorridos alguns instantes, Jesus, em companhia de André, deu entrada em casa de Levi, onde se puseram os três em animada palestra. É justo esperemos alguma coisa dos pescadores de Cafarnaum. São homens fortes e desassombrados, e o bom trabalho lhes cabe. Não vejo, porém, como aceitar a contribuição desses desafortunados e vencidos que nos procuram. Jesus fixou o olhar no discípulo com profundo desvelo e falou com bondade, batendo-lhe levemente no ombro. No entanto, Levi, precisamos amar e aceitar a preciosa colaboração dos vencidos do mundo. Se o Evangelho é a boa nova, como há de ser a mensagem divina para eles, tristes e deserdados na imensa família humana? Os vencedores da terra não necessitam de boas notícias. Nas derrotas da sorte, as criaturas ouvem mais alto a voz de Deus. Buscando os oprimidos, os aflitos e os caluniados, sentimos tão unidos ao céu nas suas esperanças que reconhecemos na coragem tranquila que revela um sublime reflexo da presença de nosso Pai em seus espíritos. Levi sentia-se comovido e, aproveitando a pequena pausa que se fizera, exclamou algo desapontado: Senhor, minhas observações partiram tão só do meu intenso desejo de apressar a supremacia do Evangelho entre os que governam no mundo. Jesus afirmou convictamente: Quem governa o mundo é Deus, e o amor não age com inquietação. O apóstolo ouvia assombrado em face da profundeza de sua argumentação. O mestre continuou: Até que a esponja do tempo absorva as imperfeições terrestres, através de séculos de experiência necessária,
Os triunfadores do mundo são pobres seres que caminham por entre tenebrosos abismos. É imprescindível, pois, atentemos na alma branda e humilde dos vencidos. Para os seus corações, Deus carrega bênçãos de infinita bondade. Esses quebraram os elos mais fortes que os acorrentavam às ilusões e marcham para o infinito amor e da sabedoria. Levi, é necessário amemos intensamente os desafortunados do mundo. Suas almas são a terra fecundada pelo adubo das lágrimas e das esperanças mais ardentes, onde as sementes do Evangelho desabrocharão para a luz da vida. E também sobre os vencidos da sorte, sobre os que suspiram por um ideal mais santo e mais puro do que as vitórias fáceis da terra, que o Evangelho assentará as suas bases divinas. O crepúsculo descia num deslumbramento. Ao longo de toda a encosta, muitas centenas de criaturas se aglomeravam ali a fim de ouvirem a palavra de Jesus. Eram velhinhos trêmulos, lavradores simples e generosos, mulheres do povo agarradas aos filhinhos. Entre os mais fortes e sadios, viam-se cegos e crianças doentes, homens maltrapilhos. Ante os seus olhares felizes, a figura do Mestre surgiu. Ok? Pois não. O que houve? Tem que tirar isso aí. Aquele jeito de apresentação que ela colocou. Tira esse negócio de apresentação. Ah, deixa eu ver, eu faço. Abri agora. Consegui.
precisa não. Aqui agora. Já ia passar mais uma vez, né? Bonito, né? Então, assim, aí a gente vê essa movimentação de Jesus. E nós vamos falar sobre a importância do Sermão da Montanha, vamos falar o que é o Sermão da Montanha, né? A importância. Então, a gente vê Divaldo, em Jesus e Vida, ele diz: o Sermão da Montanha é a mais notável contribuição do pensamento em todas as épocas da história para a plenitude humana. Gandhi disse, e todos nós conhecemos, né, essa frase, ele disse: se a humanidade perdesse todas as obras sacras e ficasse apenas o Sermão da Montanha, não teria perdido nada. E aí a gente lembra, né, Gandhi, esse líder que levou a... Bati demais, vamos lá, só um instante. Gandhi levou a Índia à independência e serviu de inspiração para movimentos de não violência, direitos civis e liberdade em todo o mundo, né? Ele não levantou a mão, não colocou arma, né? Não quis brigar, não, na verdade era só muita tranquilidade, coração pacificado e apacentado. Que são as bem-aventuranças? É claro, toda vez que a gente lê bem-aventurado, é aquele que é bendito, é aquele que tem luz, é aquele que é abençoado, nós sabemos disso. Mas esse autor, Alírio, ele diz o seguinte: bem-aventurança em hebraico, ele vai buscar isso, né, para poder traduzir e a gente entender, quer dizer em marcha. E a infelicidade é estar parado sobre a imagem, parado sobre os sintomas, parado sobre as memórias. Quantas vezes nos sentimos exatamente assim, né? Nós ficamos parados sobre uma determinada imagem. E é isso que a gente tem que ter cuidado, né, com o tipo de imagem que a gente... O que a gente está vendo? Né? Principalmente quando a gente liga a televisão, quando a gente vai assistir a um filme, que tipo de alimento nós estamos dando para as nossas almas, né? Então a gente fica parado às vezes numa determinada imagem, e às vezes a gente repete aquilo, a gente fala, né? Sobre também o que? Os sintomas. Mas eu estou sentindo assim, estou me sentindo assado, porque peraí, quando a gente trabalha, eu tenho certeza, eu falo por mim também, falo por mim principalmente, às vezes a gente está vem chateado, não, vem doente, vem me sentindo dor de cabeça, alguma coisa, vem para o trabalho, na casa espírita, às vezes a gente acaba de entrar ali no portão, acabou dor, acabou tudo, né? Então, até às vezes na reunião mediúnica, fala assim: eu faltei porque eu estava... Mas você deveria ter vindo exatamente por isso, né? E também parado sobre as memórias. Passou, já aprendemos com o passado, então aquele aprendizado ficou, vamos à frente. Vamos em frente. Então, qual é a proposta de Jesus? A proposta de Jesus é aquilo que ele mesmo exemplificou, é a movimentação da transformação. Movimento, na verdade, é a lei do universo. Então, se a gente pensa nesse universo... é porque aqui eu não estou vendo movimento. Se a gente pensa no universo, está lá, né? Na Terra, nós estamos aqui nesse planeta, o planeta está lá nos movimentos, né, em torno do Sol e todos os planetas. Também, se a gente pensa em movimento, a gente vai pensar também no movimento das partículas atômicas. Além disso, sem movimentação há estagnação e tudo se deteriora. Então a gente precisa desse movimento. A água parada, né, vai apodrecer. E hoje até nós sabemos da água parada com um tal mosquitinho, né, gente? Aí está sendo falado a beça. Aí a gente tem que tomar cuidado com, né, a questão da água parada. Então nós não podemos parar. Se o universo está aí, tudo nos mostra. Porque, nós temos até um exemplo ali do mosquitinho. Tadinho do Léo, veio trabalhar, doente mesmo, veio ele trabalhar. Tá? E a proposta de Jesus também, quando se atribui esse significado... eu havia mudado também esse, agora deixa, não tem problema. Quando se atribui esse significado à expressão bem-aventurança, tudo faz mais sentido. Qual o significado? Em marcha,
em movimento. Tudo faz mais sentido, pois aqueles de nós que choramos, aqueles de nós que temos fome e sede de justiça, que somos perseguidos, devemos nos movimentar para nos libertar dessas dificuldades. Não adianta a gente ficar parada. Nós precisamos nos movimentar. A movimentação, inclusive até dos nossos próprios olhos. Tem gente fazendo assim, olha, é isso mesmo, a gente precisa se movimentar. Então, para a gente se libertar dessas dificuldades tão comuns em nossos mundos, a gente esquece que a gente está nesse mundo aqui de provas e expiações, né? Em movimento também. Agora, esse movimento vai depender também da nossa movimentação interior. Desenvolvendo em nós o quê? A humildade, a mansidão, a misericórdia, a pureza de coração, olha a nossa página hoje, pacificação. Então, nós precisamos nos pacificar conosco mesmo e com os outros. E aí deixar que as nossas potencialidades se desabrochem. Não é? Porque se a gente não está com o outro, se a gente não está ali no grupo, se a gente não está na nossa própria família, nós não estamos deixando que as nossas potencialidades se desabrochem. Qual é a potencialidade? É aquela potencialidade da tolerância mesmo, da paciência, né, que muitas vezes a gente diz que perdeu, mas a gente não pode perder aquilo que a gente não tem. Então, a gente vai tentar cultivar a paciência dentro de nós. Em marcha, nós estamos o quê? Buscando uma vida com retidão. Nessa caminhada, nós estamos buscando também a alegria e felicidade, consequência do estado interior, da consciência tranquila. Não é essa alegria superficial, não é da gente sorrir ou então dar aquelas gargalhadas, não é superficial, é alguma coisa que vem de dentro mesmo. O reino de Deus e a sua justiça nas próprias ações, proporcionando a gente mesma desde já a plenitude e não após a desencarnação. Depois, e a gente sabe que a gente vai desencarnar da mesma forma que a gente está vivendo, que a gente está pensando, que a gente está sentindo aqui. Nós já sabemos disso. Então, quando Jesus, né, diz, pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á, porque aquele que pede recebe, e o que busca encontra, e ao que bate abrir-se, a porta se abrirá. Então nós estamos vendo, todos eles são verbos, são ações, em marcha, caminhando. Então é pedir, é dar, é buscar, que a gente vai encontrar. Então, o que a gente está pedindo, na verdade? O que a gente está querendo, na verdade? Por isso, a importância dessa transformação interior, dessa busca também interior. Quem sou eu? E a proatividade, né? Essa atividade de Jesus. A proatividade de Jesus começa a ser relatada por Mateus, como nós vimos, no Sermão da Montanha. E aí diz Mateus: e Jesus, vendo a multidão, subiu ao monte e, assentando-se, aproximaram dele os seus discípulos. E, abrindo a sua boca, os ensinava, dizendo: bem-aventurados, não é verdade? E aí a gente fica pensando nisso e pensando nessa ação. Subir um monte para ensinar expressa a relevância do ensino que iria ser transmitido ao porvir, ao futuro, a nós aqui, nós espíritos então e nós agora. Então, o que nós precisamos? Aliar o nosso pensamento com ação, intenção, com vontade efetiva. É interessante que toda vez que a gente pergunta assim, os espíritos desencarnados, quais são as mãos dos espíritos encarnados? Eles não vão poder tocar, e todo mundo já sabe, é o pensamento e a vontade, né? Então, nós estamos encarnados, nós temos a vontade, isso, mas também temos o quê? A oportunidade. Que oportunidade é essa? A oportunidade da reencarnação. Nós temos as nossas capacidades também. Vamos colocar essas capacidades em ação. Então, quando a gente fala, eu já estou olhando para uma pessoa assim que adora fazer bolo, sabe? Então, eu já sei que ela trouxe um bolo de fubá hoje, sabe? Ela já fez assim, olha. Então, essa capacidade, eu não tenho essa capacidade, o outro tem. A gente está falando assim dessas capacidades, mas existem outras capacidades. É a capacidade da pacificação, é a capacidade da agregação, não é? É a capacidade da palavra, que todos nós temos,
mas outros têm em maior grau, e é assim que a gente vai aprendendo uns com os outros. Então a gente precisa, a oportunidade nós temos, nós estamos encarnados, olha a reencarnação aí. A capacidade também temos. Agora, e a vontade? Muitas vezes a vontade está enfraquecida, então aquela firmeza, a vontade firme. Passei do meu horário, hein? E aí a gente fala desse ser peripatético. Aí tem uma história do mundo corporativo, né, que se encontram os instrutores de uma determinada empresa, e eles teriam que fazer, na verdade, um encontro com 200 pessoas. Então, 200 pessoas numa empresa, quer dizer, aquela ideia de todo mundo numa sala já tinha sido afastada, né? E aí eram os instrutores que estavam ali reunidos para saber como que eles iriam levar aquela determinada mensagem daquela empresa a essas 200 pessoas. O que nós vamos fazer? Então, a coisa assim, vamos afastar essa ideia de todo mundo numa sala, não vai dar certo. E começaram o que a gente chama de brainstorm, que é todo mundo com várias ideias, né? Um fala uma coisa, fala outra. Então, depois de tantas ideias, uma moça falou assim: que tal a gente fazer esse estudo, esse trabalho, né, esse trabalho com essas 200 pessoas, utilizando o Sermão da Montanha? Aí o professor que lá estava, né, que era o professor desses instrutores, né, que seriam os multiplicadores, então ele falou assim: olha, aí ele falou, na verdade estava pensando alto, ele falou assim: Jesus era um ser peripatético. Quando ele falou isso, as pessoas se chocaram. Mas nesse momento entra a diretora e fala assim: professor, olha só, o senhor está sendo chamado lá nos recursos humanos para resolver um problema lá. E ele sai. Quando ele saiu, os instrutores ficaram revoltadíssimos com aquela história de chamar Jesus de peripatético. Que isso? Aí um falou assim: olha, gente, vocês me desculpem, mas eu achei isso um desrespeito, isso é um desaforo, ele falar uma coisa dessa. Aí o outro falou assim: concordo com você, e começou, não é? Aquele grupo todo. Aí teve um que falou assim: olha, eu já sei por que ele falou isso, ele é ateu. Aí todo mundo: é ateu? Mas isso não dá o direito a ele de desrespeitar a religiosidade das pessoas, a religião das pessoas. Isso não dá direito a ele de fazer isso. É verdade. Aí todos já estavam ali naquele, né, todo mundo brigando e chateado. Ah, não, isso não pode ficar assim, isso é uma ofensa a Jesus. O que é isso, chamar Jesus de peripatético? Nisso entra o professor e não percebeu aquela convulsão ali, né, aquela confusão também, mas ele não sentiu. Quer dizer, ele não sentiu porque ele estava distraído, porque quando a gente entra numa sala e as pessoas não são muito simpáticas a nós, a gente percebe, né? Então ele estava distraído, ele falou assim: e aí, vamos voltar ao assunto, tá? Professor, um momentinho só. Aí teve um porta-voz lá que se levantou: olha só, nós queremos agora... aí ele começou a falar assim: não, olha só, eu gostei dessa ideia do Sermão da Montanha. De repente ele parou, todo mundo: o que houve? Professor, olha só, nós não concordamos com o que o senhor fez. Se o senhor é ateu, isso não diz respeito a gente. Agora, o senhor não poderia desrespeitar Jesus do jeito que o senhor desrespeitou. Aí ele olhou assim e falou: gente, ser peripatético, tá? Isso aí é das escolas filosóficas. Aí o nosso companheiro falou de Aristóteles, é isso mesmo, da escola, mas aí Sócrates já fazia isso. Os filósofos faziam isso. Ser peripatético é caminhar ensinando. Então Jesus, eu gostei muito dessa ideia do Sermão da Montanha, porque foi isso que me ocorreu. Jesus era um ser peripatético. Nós podemos colocar 20 pessoas em cada sala, e aí os instrutores vão a essa sala e vão repetir esses ensinamentos baseados numa passagem do Sermão da Montanha. Então daí a gente vê, e é uma lição para a gente também, porque é fácil, não é? A gente também não ter a humildade de perguntar. Quando nós começamos aqui, até alguns falaram assim: olha só, o que é ser peripatético? Então é essa humildade de perguntar: o que é isso?
Ninguém teve essa humildade, ninguém teve a diligência, ou ninguém ficou em marcha de procurar um dicionário, né? Então, é essa nossa tendência, muitas vezes, a gente criticar, muitas vezes sem saber, né? Sem saber, criticar o comportamento de uma pessoa, sem saber o que aquela pessoa está passando. Eu estou estourando meus 15 minutos, hein? Então, Jesus é um ser peripatético, e lembrando que as bem-aventuranças têm relação umas com as outras, formando um todo único. Então, são essas fases, né, que se interdependem. Então, o que a gente tem em uma, a gente vai ter o complemento na outra, e assim sucessivamente em relação a todas essas etapas. E aí a gente vai, né, pensando nisso e lembrando que Jesus, ao falar, né, ao emitir, né, esses conceitos, na verdade, o que ele queria nos dar é esses ensinamentos para que nós pudéssemos ter a luz para a nossa caminhada na Terra, né, para que nós pudéssemos navegar, e navegar é preciso, com segurança. É como se nós fôssemos esse barquinho que vai ao mar largo, sem medo. Porque muitas vezes a gente para e diz assim, não vou à frente porque eu estou com medo. Medo de quê? Então vamos navegar. Somos barcos e lá nós vamos. Agora, é ok?
vamos começar falando de cada uma das bem-aventuranças. A primeira delas, né? Será que a gente já pensou por que será a primeira aventurança é justamente bem-aventurados os humildes espíritos? Porque é deles o reino dos céus. Qual será a razão de Jesus ter escolhido essa como a primeira das bem-aventuranças? A gente sabe, como a Suzane falou, todas as bem-aventuranças são interligadas. Uma depende da outra, né? Todas elas formam um conjunto muito importante para a nossa elevação moral. Dois evangelistas, Lucas e Mateus, tratam dessa bem-aventurança, né? Algumas traduções mais infiéis, né? Em vez de usar a palavra humilde, usam a palavra pobre, no Evangelho de Lucas, por exemplo. Entretanto, no Evangelho de Mateus, que é mais antigo, né? Usa o complemento, né? O qualitativo de espírito, né? Então, durante muito tempo, inclusive ainda hoje, há muitos, né, que julgam que pobres de espírito, né, são pessoas de pouca inteligência, tolos, ignorantes, né, e até pessoas de poucos bens materiais, né. Mas quem tem essa interpretação, vamos dizer, errada disso, é claro que está olhando por outro foco, né, está olhando para o foco errado, né. Entretanto, a gente sabe, né, que o contrário disso, né, humildes espíritos não significa pobreza material. A gente sabe que a riqueza não é um defeito, um pecado, e nem a pobreza é uma virtude, né? O dinheiro é neutro. O dinheiro pode ao mesmo tempo comprar drogas que viciam, comprar armas que ferem, que machucam, que matam, mas também ao mesmo tempo podem comprar remédios que curam, cobertor que traz o calor para quem está passando frio, e que pode comprar também alimentos para saciar a sede e a fome, né? E nem muito menos é pobreza intelectual, falta de conhecimento. Pelo contrário, é sim o conhecimento interior, que a gente sabe que isso é o quê? É a questão de atitude que vem de dentro, né? É a nobreza no caráter, na bondade que vem do coração. Os humildes espíritos são todos que utilizam tanto a sabedoria quanto os bens materiais em auxílio do próximo, ou seja, o uso, né, de todas as nossas qualidades, o uso de tudo aquilo que nós trouxemos nessa reencarnação, que não foi possível, graças a Deus, que nos deu essas oportunidades, né? Entretanto, usar seja a sabedoria, o conhecimento, os bens materiais, sem querer ser o centro das atenções, sem querer se elevar junto ao próximo, né? São pessoas que buscam o bem coletivo, não apenas de um grupo ou de outro grupo, e sim de todos. Ser humilde nada mais é, né, ser livre do orgulho, né? A antítese de humildade é o orgulho, né? Aqui a gente traz apenas uma frase, né, no capítulo 7 do Evangelho segundo o Espiritismo, item 11, né, de Lacordaire, né? Suas virtudes nos distinguem aos olhos de Deus. Todos somos feitos da mesma essência, todos nós nascemos com as mesmas condições, né? E aqui até coloquei um slide, uma imagem ali, está meio escondidinho, mas ela é bem interessante. Isso é na porta de um cemitério no Nordeste. Eu ainda não consegui encontrar a fonte exata, né? Mas ali diz tudo, até complementando o que Lacordaire fala, né? Aqui se acaba a riqueza e o orgulho e a vaidade, né? Independente de quem seja, tudo que aquilo a gente traz, né? Como diz Divaldo, né? Nós apenas somos garçons, né, dos bens que são dados por Jesus, a qual temporariamente, transitoriamente nós estamos com Ele, né? Então, por isso que é bom a gente aprender isso, né? Transitoriamente nós estamos naquela condição, nós não somos, a gente tem que tentar ser, né? A gente tem que lembrar também que às vezes a gente acaba confundindo, né, a questão da humildade de espírito. Humildade de espírito. Humildade não é anular-se, diminuir-se,
né? Humildade não é afirmar a sua pouca importância, não é propor também fazer somente as coisas mais simples, né? Não é fugir das responsabilidades, não é deixar a preguiça, a timidez ou os melindres reinarem. Então a gente tem que fazer as coisas sem se diminuir, sem desconsiderar o nosso esforço, e também não só fazer as coisas mais simples, né? As coisas mais simples, como o nome já diz, né? Todo mundo pode fazer, né? Será que cada um não pode fazer o seu diferencial? Do livro O Consolador, O Caminho, Verdade e Vida, né? Chico Xavier, pelo Espírito de Emmanuel, né? A humildade é independência, ou seja, é exclusiva, é única, né? É uma liberdade interior que nasce das profundezas do espírito, ou seja, uma coisa que vem de dentro, né? Cultivá-la é avançar para a frente, sem prender-se, é projetar o melhor de si mesmo sobre os caminhos do mundo, né? Complementando o que Emmanuel também diz, né? A humildade é a mola propulsora, né, do progresso da humanidade. A humildade é fortaleza, firmeza de propósitos, intrepidez na produção do bem. Então, será que não foi isso porque Jesus escolheu a humildade como a primeira bem-aventurança? Será que a gente pode comparar ela como um alicerce de uma casa? Se a gente constrói uma casa e não faz uma casa com alicerce firme e reforçado, suficiente para aguentar toda aquela carga que ela vai receber, será que ela vai conseguir sustentar durante a sua vida útil, né? Será que foi isso? Será que não foi? O que mais Jesus queria dizer com essa primeira bem-aventurança, né? Como a gente disse, né, o contrário de humildade, né, é o próprio orgulho, né? É claro que para chegar à humildade, a gente tem que percorrer essa estrada do caminho do orgulho, né? Que é o nosso objetivo, né? A gente tem que passar por isso. Quantos de nós, né? Quantas vezes, né? Não viu, não ouviu, até mesmo acabou não fazendo isso, né? Até essa figura representa tudo, né? Quando alguém nos interpela com alguma coisa que estamos fazendo errado, né? Chega e pergunta, né? O que você está fazendo? Como você está fazendo? Realmente colocando o dedo na nossa ferida, né? Mas é uma ferida, né? A ferida mais profunda, a ferida mais profunda é o orgulho, né? Quanto já não disse essa frase, né? Sabe com quem você está falando, né? É tentar de uma forma impor através, seja do poder, seja através do dinheiro, né? Mostrar que realmente, tá, eu estou errando, mas eu tenho o direito de errar, né? Quando certo, né? A gente sabe a nossa dificuldade, realmente reconhecer os nossos erros. Aqui um exemplo, ilustração bem simples, né, do trânsito, né? Reconhecer o nosso erro e pedir desculpa, né? Aprender aquilo com aprendizado, né? E aí eu trago uma fábula, né? É só uma fábula para explicar, ilustrar um pouquinho. Ela é bem simples, né? É a fábula do Leonardo da Vinci, está no livro Fábulas e Lendas, né? Que diz que no meio do jardim tinha uma árvore, né? Essa árvore, como muitas outras, né? Havia um lindo cedro, esse cedro que crescia e crescia cada vez mais a cada ano que passava. Seus galhos eram fortes, altos. Ela já era a árvore mais alta que existia naquela floresta, né? Como vocês estão vendo agora com essa circunferência e vermelha em torno dela. Entretanto, essa árvore ela não era feliz. Como ela tinha o poder, ela já era a árvore mais forte, mais alta de todo aquela floresta. Ela começou a ficar, vamos dizer assim, intimidada com as outras árvores que existiam ao redor e começou a pedir que retirassem, por exemplo, a castanheira, né? Levem embora aquela figueira, ela me incomoda. Tirem as macieiras, elas dão frutos, eu não dou fruto, eu não quero ninguém concorrendo com a beleza minha, né? Assim o cedro fez com que todas as outras árvores fossem sendo arrancadas até ela ficar sozinha, né? Resplandecente em todo aquele ex-jardim, né? Ex-floresta. Entretanto, um dia, porém, houve uma forte ventania, né? O lindo cedro tentava lutar com todas as suas forças, agarrando-se firmemente à terra através de suas raízes, mas o vento, né,
não tinha essa árvore, o cedro não tinha as outras árvores que existiam quando a floresta estava ali, né? Que seriam capazes de distribuir todo esse esforço, todo esse vento que estavam atacando aquela árvore, né? E com isso, o cedro não resistiu àquela ventania e acabou finalmente caindo no chão, né? Então o cedro caiu justamente por ser egoísta e orgulhoso, ou seja, não bastava ser o poder, não bastava ser a maior árvore daquela floresta, mas para ela queria ficar sozinha, né? E é justamente isso que acaba acontecendo, né? O egoísmo e o orgulho, né, quebram a harmonia entre os homens, né? Pois eles que entram em progresso moral provocam as discórdias, a malevolência, ciúme, sofrimento, né? Chegou a afastar o homem da vida social. É o que aconteceu com a própria árvore, né? Ela acabou se isolando, né? E acabou caindo em ruína. E assim a gente tem que passar isso por nosso dia a dia, né? E para continuar dessa questão do orgulho, muitos ainda se perguntam por que Jesus, será que Jesus representava o reino de Deus? Porque se ele disse com essa bem-aventurança dos humildes que será o reino de Deus, Jesus, onde estava o cetro, o manto e a coroa, né? Por que ele carregava apenas o cajado, o manto, e estava descalço, né? Então Jesus veio justamente para mostrar a importância não dos bens materiais, mas sim dos bens espirituais. Por isso que jamais em algum momento ele viria com cetro, coroa, cajado, seja o que fosse, o manto. Jesus, é claro, é o nosso maior exemplo de humildade. Duas passagens, a gente tem várias, mas aqui a gente trouxe duas para tentar exemplificar mais simples, né? No próprio batismo, no Rio do Jordão, né? Quando João Batista, o precursor, né? Antes de Jesus vir, ele já próprio dizia: o que vem depois de mim, nem sou digno de desatar as amarras de sua sandália, né? Quando Jesus pede que João Batista batize ele, João Batista fique numa condição, numa sinuca de bico, mas como eu, né? Aí a gente vê um pequeno exemplo, né, da humildade de Jesus. E o outro, né, a gente pegou os extremos, né, o começo, e bem próximo de quando Jesus estava para desencarnar, né, antes da semana da Páscoa, era a tradição, né, chamado a cerimônia de lava-pés, né? Jesus se oferece para lavar os pés de todos os discípulos e assim como enxugá-los, né? João também fica totalmente assim fervoroso quando Jesus quer lavar seus pés, né? Jesus explica para ele a importância daquele momento, daquela condição que viria à frente, né? E para terminar, né, a gente tem mais 2 slides aqui, um poeminha, né? No Evangelho segundo o Espiritismo, também no capítulo 15, né, toda a moral de Jesus se resume na caridade e na humildade, isto é, nas virtudes contrárias ao egoísmo e orgulho. Em todos os seus ensinos, ele aponta essas 2 virtudes como sendo a que conduzem à eterna felicidade. Portanto, né, é fundamental que nos coloquemos em marcha, como disse a Suzana, né? Esse é o sentido das bem-aventuranças, ou seja, sempre caminhar para frente, né? Em movimento de transformação. Esse caminhar para frente não significa apenas movimento, mas sim transformação interior, né? Fazendo tantos exercícios de humildade. Por que fazer exercício de humildade? A gente sabe que é justamente com a prática que leva à perfeição. Então, a humildade não é algo que se consegue do dia para a noite, é necessário exercício. Esse exercício tem que ser feito no lar, no trabalho, na casa espírita, seja onde for, não somente na casa espírita, né? Quando a gente está aqui dentro, né? Quando a gente sai de fora, fechou o portão, esquece disso, né? Então vamos lembrar isso, né? O exercício no dia a dia em todos os lugares, né? Quando forem necessários, a fim de irmos ao encontro, né, do ser que nos busca, né, o reino dos céus que está dentro de nós mesmos, né? É isso que Jesus queria, que nós nos encontrássemos dentro do reino dos céus que está dentro de nós. Se a gente lembrar, né, Jesus, né, ele condenava os escribas e os fariseus, né, que se julgavam donos do poder e do dinheiro, né? Para ele, claro, Jesus sabia que eles eram poucos por dentro. Tanto é que ele falava que as meretrizes, os sofredores, os pobres seriam os primeiros a alcançar o reino dos céus. Por quê? Porque eles estavam com aquelas dificuldades, sabiam, reconheciam
o seu caráter, a sua pobreza de espírito, né? A sua humildade, e que seria muito mais fácil aqueles que se reconheciam, né? A sua autocrítica, que pudesse chegar primeiro ao reino dos céus. Aqui é um poema que se chama Verdadeira Humildade. A verdadeira humildade é você dar o melhor de si sem sentir melhor do que os outros, né? Sem se sentir superior. É você ter a consciência das qualidades, mas reconhecer que tem muitos defeitos também. Eu sei, eu reconheço, eu tenho que saber, conhecer e aceitar as críticas que vêm. As críticas que vêm para o nosso bem, elas não vêm à toa. É aquilo que alguns dizem, né? Às vezes o nosso pior inimigo é o nosso melhor amigo, porque é ele que realmente vai colocar o dedo na ferida, é ele que vai realmente te apontar os teus efeitos, né? É você mostrar os seus talentos sem querer abafar os talentos dos outros. Você pode fazer o que você faz, mas nada de querer se glorificar por isso, né? É você admirar os outros pelos que eles são, sem esquecer que você também é filho de Deus, né? Então a gente tem que lembrar o quê? Admirar pelos que são, não pelo que tem. É você admirar os outros pelo que fazem, sem querer que você também é capaz de fazer coisas maravilhosas. Todos nós somos capazes, né? Esse é o primeiro conceito. A gente tem que colocar na nossa cabeça: ah, mas só tal pessoa consegue fazer isso. Será que eu estou me esforçando realmente? Quanto que eu estou investindo para conseguir chegar naquele nível, né? É claro que a gente sabe que a jornada é difícil, é longa, né? É você aceitar cargos importantes, mas fazer deles uma maneira de servir mais ainda, né? Aproveitar a oportunidade. Quando a gente, por exemplo, né, tem o conhecimento, tem a riqueza, usar isso em benefício do próprio. Seja, por exemplo, financiando uma pesquisa para desenvolver uma cura de alguma coisa, seja ajudando os mais necessitados, divulgando o conhecimento da doutrina, por exemplo, né? É aceitar encargos e não cargos, né? É você aceitar a vontade de Deus sem abrir a mão da sua responsabilidade de tomar decisão e fazer a sua parte. É saber que tudo depende de nós, né? Está acontecendo isso porque Deus quer, mas o que eu estou fazendo? Eu estou parado a ver navios? Será que eu estou deixando a minha responsabilidade passar e estou colocando isso para a próxima encarnação, ou estou empurrando isso para o próximo, né? A verdadeira humildade é você saber que faz parte do universo e que é uma peça importante na engrenagem criada por Deus. Assim como todos nós somos um conjunto de engrenagens que faz parte de todo o universo que se movimenta, né? Então, assim como se eu sou uma engrenagem que não está funcionando bem, a engrenagem que está ao meu lado também não vai funcionar e todo o universo não vai funcionar bem. Então, é justamente todos funcionando bem que vamos ajudar aí o progresso da humanidade. É você dar a sua opinião com a disposição de ouvir a opinião dos outros, né? É saber ouvir, saber respeitar. É você ser capaz de aprender com os outros sem perder a identidade própria. Saber aprender com os outros, né? Mas eu preservo o meu livre-arbítrio. Eu aprendo, uso aquilo como uma forma de me melhorar. É você usar os bens da melhor forma possível sem se tornar escravo deles, né? Então vamos lembrar novamente, somos apenas simples mordomos que estamos momentaneamente com aqueles bens, com aqueles talentos que estão em nossa mão. Se não multiplicarmos esses talentos, com certeza vamos voltar com menos talentos, né? Quanto menos talento, maior a nossa prova, maior a nossa expiação. Então não vamos ser escravos desses talentos. É você saber viver na simplicidade sem sentir superior àqueles que estão apegados às coisas. Também é importante saber, se eu vivo na simplicidade, né, aqueles que são apegados, eu não tenho que julgá-los, né? Cada um é dono do seu livre-arbítrio, né? Para que julgar o irmão? É você olhar para frente, seguir adiante, sem esquecer quem está ao seu lado e que também quem está atrás de você. É muito importante, né? Isso não é uma corrida. Nós não estamos almejando o primeiro lugar.
Não é uma corrida que apenas o primeiro lugar vai ser vencedor, vai ser campeão. Né? Pelo contrário, né? Isso é um conjunto. Nós somos a engrenagem, né, que move o universo. Então todos precisam estar juntos. Né? É você escalar as alturas sem pisar em ninguém. Você crescer, mas sem precisar usar alguém. Né? É você oferecer aos outros o que você tem de melhor sem se impor-se a ninguém. Né? Oferecer os nossos talentos, o nosso aprendizado. Né? É você não depender de elogios nem recompensas para fazer o que é certo. Né? Às vezes, muitos de nós esperam reconhecimento, seja ele um obrigado, seja ele bens, seja o que for, né? Então, o ideal é que a gente faça a nossa parte sem depender de retribuição. Né? A verdadeira humildade é você ser como uma flor, né? Frágil e efêmera, mas que desabrocha beleza e exala perfume. Né? O texto do autor desconhecido, mas eu achei ele muito bonito, que tinha muita reflexão em cada um desses parágrafos. Né? Então vamos continuar falando de amor, né? Porque falar de Jesus é falar de amor, dessa luz que transborda aqui nos nossos corações, aqui nesse ambiente que emociona. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Então já foi dito aqui que a leitura que o mestre quer que façamos não é de algo religioso, religião, mas sim um convite à paz, à plenitude, à felicidade. De início, Jesus começa afirmando que a felicidade, ela é aprendida. O texto diz que, aproximando-se à multidão, Jesus assentou-se no monte e passou a ensiná-los, dizendo. Então, nós temos aqui uma clara intenção didática. Ele vai ministrar ensinamentos. Então, a felicidade, ela é aprendida. E quem são as pessoas que consideramos felizes? Aquelas que têm uma conta bancária gorda, aquelas que estão acumulando tesouros aqui na terra. Naquela época, ele reunia pessoas com diferentes histórias de vida, diferentes necessidades, como é aqui agora conosco. E aonde estamos colocando a felicidade? Quando lemos as bem-aventuranças, temos a impressão de que devemos aguardar passivos, sofrendo, chorando, sendo perseguidos durante a vida no corpo, para termos a recompensa após a morte, no reino dos céus. Esse é um texto de Alírio Filho, Parábolas Terapêuticas. Como já foi citado aqui, ele quer o nosso movimento, e não que a gente fique contemplando a aflição. Não, é colocarmos em marcha, em movimento, e rumo à transformação, à mudança. É isso que ele espera de nós. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Mas o choro que Jesus fala aqui para mim e para você, não é o choro da depressão, o choro da amargura, do desespero, do desequilíbrio. Tem pessoas que choram até de ódio, de raiva. Eu conheço pessoas que choram quando estão sentindo ódio. O choro que Jesus nos fala
é o choro da sensibilidade, da alma quebrantada, do joelho que se dobra. Somos sensíveis. A vida nos tem embrutecido às vezes. Percebemos as mesmas imagens nas calçadas das ruas. Cenas se repetem em telejornais de crueldade e o nosso coração, ele não pode se embrutecer. Então, ele nos chama sim ao choro, mas dos espíritos sensíveis, porque nós não somos qualquer coisa, não somos. A dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. Não vos aflijais, pois, quando sofrerdes, mas bendizei. Ao contrário, o Deus Todo-Poderoso que vos marcou pela dor neste mundo para a glória no céu. Esse texto é do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 9, e tem como título A Paciência. Eu quero dividir aqui com vocês uma passagem de Chico Xavier. Chico, quando leu pelas primeiras vezes esse texto, ele não entendeu, ele era muito jovem e não entendeu. Então ele questiona a espiritualidade, mas ele fica sem resposta. E muito tempo depois, ele, funcionário do Ministério da Agricultura, era convocado a trabalhar nas exposições de gado em Pedro Leopoldo. E aquele gado era o escolhido, eles eram os melhores. Passavam por um processo de preparação onde eles tomavam banho com escovas de aço e eram vacinados. Alguns ainda eram marcados a ferro e fogo. Aproveitando a sensibilidade ali que demonstrava Chico, aproxima-se o mentor Emmanuel e fala: Chico, você lembra daquela passagem do Evangelho que você não entendeu? Que Deus envia dor aos seus eleitos? Pois é, eles são os melhores, eles são os escolhidos e estão sendo testados. Assim é com os homens. Nós somos testados, nós somos observados, como estamos passando pela aflição, pela prova. Se com fé, resignação, coragem. E aí eu quero dividir com vocês uma página de Palavras de Vida Eterna do nosso Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. A mensagem é de número 74 e nos diz assim: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Palavras de Jesus em Marcos, capítulo 8, versículo 34. Ninguém se queixe inutilmente. A dor é processo, a perfeição é fim. Assim sendo, caminheiros da evolução ou da redenção têm, cada qual a sua cruz. Esse almeja, aquele deve. E para realizar ou ressarcir, a vida pede preço. Ninguém conquista algo sem esforçar-se, de algum modo. E ninguém resgata esse ou aquele débito sem sofrimento. Enquanto a criatura não adquire consciência da própria responsabilidade, movimenta-se no mundo a feição de semi-racional, amontoando problemas sobre a própria cabeça. Entretanto, acordando para a necessidade da paz consigo mesma,
descobre de imediato a cruz que lhe cabe ao próprio burilamento. Encarnados e desencarnados, jungidos à terra, vinculam-se todos ao mesmo impositivo de progresso e resgate. No círculo carnal, a cruz é a dificuldade orgânica, o degrau social, o parente infeliz. No plano espiritual, é a vergonha do defeito íntimo não vencido, a expiação da culpa, o débito não pago. Tenhamos, pois, a coragem precisa de seguir o Senhor em nosso anseio de ressurreição e vitória. Para isso, porém, não nos esqueçamos de que será preciso olvidar o egoísmo inquisitante e tomar a nossa cruz. E ainda, Emmanuel, nessa pérola, o livro da esperança, ele nos fala da aflição como remédio justo, como sim a possibilidade do resgate. Nesse acervo sublime, que é o Evangelho segundo o Espiritismo, existe o capítulo 5 que trata os aflitos. Os aflitos somos nós, a nossa condição atual. Os capítulos anteriores são leis imutáveis. Os aflitos, a nossa condição. Mas, graças a Deus, o próximo é o Cristo Consolador. E ele é o maior, esse capítulo 5 é o maior de todo o Evangelho. Olha o cuidado que Kardec teve com essa condição nossa atual. Somos nós os aflitos. Além de temas importantíssimos que não dá tempo da gente abordar aqui, causas passadas de aflições, causas atuais, a necessidade do esquecimento, a loucura, o suicídio, não dá tempo da gente abordar. Ainda existem nesse capítulo 13 manifestações espirituais. O cuidado de Kardec e dos espíritos para conosco. E dentre essas orientações, eu destaquei e trouxe aqui, resumidamente, a de Lacordaire, que se intitula O Bem e o Mal Sofrer. Como estamos passando pela prova? Nos diz assim Lacordaire: o desencorajamento é uma falta. Então, não vale entrar na prova sem coragem. A prece é sustentáculo para a alma, porém ela não basta. Ela tem que estar firmada numa fé viva. E fé? O que é a fé? O Consolador de Emmanuel nos diz que fé não é crer, e sim, eu sei. E também aprendi aqui no estudo passado da nossa querida Norma, que fé é uma entrega. E ela exemplificou com Maria, quando ela recebe a visita do anjo Gabriel, trazendo a mensagem da chegada do Messias. Então, fé é uma entrega, não basta orar. É nos colocarmos como Maria: Senhor, estamos aqui, somos teus. Isso é fé. E Lacordaire nos diz ainda: o fardo é proporcional às forças, como a recompensa será proporcional à resignação e à coragem. Estamos sendo observados, como estamos passando pela aflição.
E para terminar, antes que os meninos me tirem daqui, eu quero dizer que bem-aventurados são aqueles que buscam um Cristo para refúgio, fortaleza, para enxugar as lágrimas, o suor, revigorar a alma abatida. Nós sofremos porque nos distanciamos dessa paternidade celestial. Sofremos porque deixamos para segundo plano a nossa relação com Deus. E atendemos de imediato interesses que não nos vão levar a lugar nenhum. Só colaboram para nosso orgulho e nossa vaidade. Essa doutrina de amor, ela não nos ensina a sermos nem vingativos, nem conformados. Não. Ela nos ensina a sermos lutadores incansáveis. E essa luta é conosco mesmo, é aqui dentro. Sem contar que ainda temos os golpes das vidas passadas, que ainda são cicatrizes muito sensíveis na nossa epiderme, mas que vão se transformando em defesas vivas, em couraças, e que outras não se abram com tanta facilidade, assim nós esperamos. Então, que possamos aceitar esse convite do Cristo, nos colocarmos em marcha, em retidão, em busca da nossa transformação íntima e moral, que é assim que Ele espera de nós. Muita paz a todos. Pessoal, a gente vai partir para o intervalo agora, de 15 minutinhos aí. Já estaremos de volta. Por favor, vamos tentar nos limitar no tempo aí, que ainda a gente tem aí mais 7 boas-aventuranças. Deixa eu só parar a gravação. Você tem que cortar o saco.